Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar para vocês 5 tendências das bikes de estrada para os próximos anos. Bom pessoal, fiz um vídeo aí sobre as bikes do Tour de France esse ano e a partir do que a gente viu nas bikes do Tour de France, dá pra gente ter uma ideia do que as empresas, do que as fábricas vão fazer para nós, meros mortais, né? Então, como a gente está vendo assim essas novas tendências, é o que vai acontecer para os próximos anos. É claro que algumas coisas não vão ser difundidas para todo mundo. Tem muita gente ainda usando grupo mecânico, tem muita gente ainda usando bike com freio e ferradura, coisas que já estão estabelecidas no World Tour lá e nos profissionais, que são bikes com freio a disco e os grupos eletrônicos que todo mundo usa. Então vamos lá para as 5 tendências. Primeira tendência, o uso dos pneus tubeless. Hoje no World Tour quase ninguém usa mais pneus tubulares ou pneus clincher com câmara de ar. Algumas equipes ainda usam em relação a patrocínio e tal. Alguns usam tubulares por preferência, mas é assim, 95% dos atletas estão usando os pneus tubeless. E qual a vantagem deles? Não é não furar, furar todo pneu fura. Pneu tubeless também fura. Eu uso tubeless desde 2019. Fura não tanto quanto um pneu clincher com câmara, e não fura nem perto do que fura um tubular. Mas fura e a maior parte das vezes o próprio líquido veda esse furo. Mas o mais importante nem é isso, é a resistência de rolagem. Então, um pneu clincher sem câmara de ar, ou seja, um tubeless, ele tem uma resistência de rolagem muito menor. E por não ter câmara de ar ali dentro, faz com que você possa usar uma quantidade menor de pressão e seja um pneu mais confortável também. Segunda tendência, relacionada aos pneus, mas é uma situação um pouquinho diferente. Rodas cada vez mais largas. Esse maior diâmetro interno das rodas possibilita acomodar os pneus mais largos e ter uma aerodinâmica melhor. Então, se você pegar um pneu 28 mm e pôr uma roda com uma largura interna de 19 mm, que era o padrão, ele vai ficar mais ou menos assim, né? E aí isso vai fazer com que ele não se acomode direito. Então a tendência das rodas terem esse diâmetro interno maior faz com que o pneu fique de uma forma mais equilibrada no aro, fique mais largo. A gente viu aí no vídeo que eu coloquei do Tour de France a bike do Tadej Pogacar usando rodas com a largura interna de 25 mm e o pneu, em vez de medir 28, mede 31 na frente e 32 atrás. Então essa tendência de rodas mais largas e pneus também mais largos. Terceira tendência, guidões cada vez mais estreitos e com flare. A gente está vendo que os caras estão fazendo o quê? Pegando os manetes virando para dentro, e a gente também está vendo algumas fábricas, né, a própria Envy, fazendo guidões integrados com mesa, já com um flare mais pronunciado. Não tanto quanto um guidão de gravel, mas aquele flare mais pronunciado. Para quê? Para o cara ficar numa posição mais aero nos manetes e ter uma alavanca maior embaixo. É claro que já existiam guidões com flare, mas uma diferença muito pequena. Então essa diferença de flare está aumentando. Então guidões, o pessoal está usando guidão 36, 38, 40, acho que é o mais largo que os caras estão usando atualmente, né? Não tem mais aquela história de usar guidão 42, 44. Mesmo os caras grandes, mesmo os sprinters, usando guidões mais estreitos. A média é 38, muitos usando 36 ou até menos. Quarta tendência, as bikes aero e leves, né? O
que acontece? Né? Muitas marcas têm a sua bike aero e sua bike ultra leve. E algumas marcas estão fazendo o que? A bike ela é extremamente aero e extremamente leve, ou seja, um equilíbrio das duas marcas. Para mim, a primeira empresa que fez uma bike que seria leve e aero foi a Pinarello, né? A gente tem a linha Dogma aí, que hoje está com a Dogma F, que é uma bike extremamente aero e extremamente leve. Depois a Specialized com a S-Works SL7, né? E agora a gente teve alguns lançamentos, né? No ano passado a gente teve a Cervelo Soloist, que é uma bike que está entre a R5 de escalada e a S5 aero. Então é uma bike que pega um pouco das duas. Agora acabou de ser lançada a Factor O2 Van. Ela é uma bike para escalada? É, mas é uma bike aero. E até aqui no Brasil, a nova Soul 3R5, que acabou de ser lançada aí no último mês, segue essa tendência. É uma bike aero, mas os caras tiraram 200 gramas do conjunto ali de quadro e garfo para ficar uma bike mais leve. E a quinta e última tendência, galera, é o aumento do range de marchas nas bikes de estrada. Então, cada vez mais a gente está vendo as bikes com os cassetes maiores, né? Também tem aquela história da coroa única, que a SRAM, né, que é uma das grandes fabricantes de grupos do mundo, tem essa ideia de usar uma coroa única, né? A gente viu o Roglic lá no Giro de Itália, e agora no Tour de France, em algumas etapas, os caras usando uma coroa única e um cassete maior. A própria Shimano, com um padrão agora que é um cassete traseiro 1134, então um range de marchas maior, tanto para marcha mais pesada quanto para marcha mais leve. Por exemplo, a Shimano tinha padrão 5339 de coroas para os profissionais, agora é 5440, já aumentou, mais pesada. O cassete, que era 1128, 1130, hoje é 1134, tá? Então, isso aí também é uma nova tendência que a gente vai ver nas bikes dos amadores e nas bikes de venda ao público nos próximos anos. Beleza, galera? Gostou do vídeo? Dá o seu like aí, compartilhe com seus colegas e deixa a sua opinião aqui embaixo. Vamos discutir a respeito disso aí, né? Se alguém tiver alguma ideia, alguma nova tendência aí que está aparecendo para as bikes de estrada, deixa aí. Beleza, galera? Até o próximo vídeo então. Abraço!